Bem-vindo, alunos do 7º ano. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, evitando aglomerações, usando a máscara direitinho, né? Enfim, se cuidem aí e levem a sério ainda a questão do isolamento social, né? O negócio não tá brincadeira não, tá bom? Nós vamos, nessa aula, falar sobre o renascimento cultural, que é uma aula para o 7º ano, então, tá certo? Um conteúdo do 7º ano. E um assunto importantíssimo, né? Através do renascimento cultural, nós vemos uma mudança de mentalidade na Europa, né? Nós vemos aí uma grande transformação, né? Com o início da ciência, a ciência moderna, né? Que vai justamente estudar o corpo humano, o funcionamento do corpo humano, que vai estudar aí as doenças, mas nós também temos aí inovações na filosofia, o início da literatura moderna, né, com muitos autores aí importantes, mudanças nas artes aí também, tá certo? Então, o Renascimento Cultural é esse movimento cultural que teve início no século XIV, mas que atravessou aí o século XV e XVI, né? Inclusive, alguns autores dividem em Trecento, né, que é o século XIV, Quattrocento, que é o século XV, e Cinquecento, que é o século XVI, tá certo? Em alguns livros vocês podem ver assim. Ele teve início nas cidades italianas, a Itália não era um país formado nesse momento, e posteriormente se espalhou aí por toda a Europa Ocidental. Europa Ocidental, onde tinha sido o Império Romano do Ocidente. Foi invadido pelos bárbaros, né? Pega os países aí da Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália hoje, né? Naquela época não estava formada, Alemanha, tá certo? França. Então, essa é a Europa Ocidental, certo? Esse movimento ele começa nas universidades italianas, né? As universidades elas surgem a partir do século XII, Bolonha, por exemplo, foi uma das primeiras, Florença, né? E outras universidades que surgem nas cidades italianas. E justamente nessas universidades, professores e alunos voltaram-se para o estudo da produção cultural dos gregos e romanos. Antiguidade grega e romana é chamada de antiguidade clássica, tá certo? Então não esqueçam mais disso daí, antiguidade clássica, Grécia e Roma que tanto nos influenciou, que foram tão importantes para a nossa sociedade ocidental, tá certo? Nas universidades, mesmo que de forma assim secreta, velada, né? Professores e alunos voltam-se para os estudos da produção cultural, intelectual grega e romana, tá certo? Essa volta não era para copiar as obras da antiguidade, era uma inspiração, tá? A partir delas aí desenvolver teorias científicas, pensamento filosófico, inspirar-se nas artes, tá certo? Mas para construir algo novo. Quais as características então desse movimento, né, do Renascimento? Ele começa nas universidades e ele começa com um movimento chamado de humanismo. O humanismo que procurava valorizar o ser humano e as suas potencialidades. Esse movimento, o humanismo, ele tinha as seguintes características, né? Que a gente também pode chamar assim de ideias, né? Vamos até colocar aí de definições, tá certo? O humanismo, ele era formado aí por alguns conceitos. Por exemplo, o antropocentrismo, palavra que vem do grego, antropo, que quer dizer homem, centrismo, que quer dizer centro. Valorização do ser humano como a criação mais perfeita de Deus. Pico della Mirandola, um dos filósofos do Renascimento, chega a dizer o seguinte: pudesse o homem ter os mesmos materiais que Deus tem, né? Ele criaria todo o universo assim como Deus fez. Por que ele fala isso?
porque o homem é a criação mais perfeita de Deus, ou seja, tem potencial para tudo, para explicar tudo o que há no universo e para decidir o seu destino, né? O livre-arbítrio, certo? Os filósofos desse momento falam bastante dessa livre escolha que o homem tem. Mas esse tipo de pensamento ia contra o teocentrismo, que quer dizer o quê? Que Deus é a fonte de todas as explicações. Tudo acontece pela vontade de Deus. Pensamento defendido pela igreja, que muitos pensam assim ainda hoje, né? Quando a gente vê pessoas que falam assim, não, se eu me curei é porque Deus quis, se eu estou doente é porque Deus quis, por isso eu não vou me cuidar, eu não vou fazer um tratamento, eu não vou fazer uma transfusão de sangue. Então as pessoas estão ainda com esse pensamento teocêntrico, né? Sem acreditar na ciência, bom? Tudo aí partindo de Deus. Então, olha aí, ainda existe, né, esse pensamento teocêntrico, tá? E no século XIV, século XV, isso era muito forte, né? Pensava-se aí que realmente tudo vinha de Deus, né? Não existia estudo, as pessoas não frequentavam escolas, não havia, né? Começou a haver no século XIV aí algumas pesquisas científicas, mas não era bem difundido ainda, então ainda era muito forte essa influência de que Deus determinava tudo, né? Que tudo vinha da vontade de Deus. O racionalismo é outro dos termos, né? Outro dos pontos desse humanismo, tá? Que quer dizer o seguinte: o homem é capaz de explicar tudo o que há no universo. Por quê? Porque ele tem a razão. Tudo pode ser explicado logicamente, através de demonstrações, de fórmulas, né? Enfim, de forma prática e experimental. A ciência se baseia nisso, nos experimentos, né? Ela prova porque ela pode repetir esses experimentos, pode demonstrar na prática, tá? E é aí que se fundamenta a ciência, né? Então, justamente essa ideia ia contra as crenças, superstições defendidas pela igreja, tá? Então, a gente pode dizer que são antônimos, né? Antônimos quer dizer o contrário. O antônimo de antropocentrismo é teocentrismo. De racionalismo, justamente aí são as crenças, superstições defendidas pela igreja, né? Outra aí também das características do humanismo é o individualismo, né, que valoriza as capacidades individuais. Durante a Alta Idade Média, durante o feudalismo, nenhum autor assinava a sua obra, né? Eles eram anônimos. Por exemplo, assinar o seu quadro passa a ser aí uma das características do renascimento cultural. Lançar aí a sua obra científica com seu nome demonstrava o quê? A capacidade individual de cada um, né? E justamente isso ia contra a ideia de coletivismo da Idade Média. É tudo do coletivo, ninguém pode aparecer, ninguém pode ressaltar suas capacidades individuais, tá? E esse sucesso, obviamente, do Renascimento foi responsável aí pela ideia da meritocracia, né? O mérito, o sucesso de cada um vem da sua competência, né? O que pode levar a ideias erradas, né? Por exemplo, existem pobres porque eles não querem fazer nada, não querem trabalhar, não, né? Isso, obviamente, é um exagero aí dessa ideia, né? Bom, outra questão aí é a inspiração na Antiguidade Clássica, outra das características do humanismo, tá? O classicismo. Resgate das obras da Antiguidade grega e romana, né? Então, olha aí, sempre vai ter essa inspiração na Grécia e na Roma Antiga, inclusive na arte, nós vamos ver. Mas é uma inspiração, tá? O que eles vão fazer é uma releitura, uma inspiração para criar algo novo, tá? Não copiar o que tinha na Grécia e na Roma Antiga. Bem no espírito da época está esse desenho do Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano, tá? O homem vitruviano, ele tem aí as proporções iguaizinhas do corpo, né?
Então, justamente se você passar uma régua na metade, você vai ver que as medidas dos braços, das pernas, do tronco são exatamente as mesmas e mostram justamente um homem perfeito do ponto de vista geométrico, anatômico, certo? Então, vai bem nesse espírito aí de mostrar essa perfeição que pode ser o ser humano. O hedonismo é a última característica que eu vou falar, que é a busca pelo prazer, pela beleza, pela perfeição, e é característica das obras do Renascimento, tá? Principalmente da pintura, da escultura, né? Essa busca da perfeição e da beleza. Bom, o Renascimento começou nas cidades italianas, tá? Porque ali tinha as universidades, as cidades aí com comércio bem movimentado, uma burguesia próspera, ou seja, que acumulou muitos lucros, certo? Então isso foi um cenário assim ideal para o início do movimento humanista, né? O movimento que gerou o Renascimento cultural, tá? Como motivos aí, então, das cidades italianas serem o berço do Renascimento, quer dizer, tudo começou ali, tá? Nós podemos citar que ali tinham muitas obras, textos da antiguidade clássica grega e romana guardados, porque havia sido o centro do antigo Império Romano. Só que muitas vezes estavam guardados nas igrejas, nos mosteiros, e somente as pessoas do clero da igreja tinham acesso, tá? Mas que, logicamente, com as universidades começou a se popularizar, né, esses textos gregos e romanos. A burguesia das cidades italianas, ela vai patrocinar artistas e cientistas. Esse patrocínio fica conhecido como mecenato. Por que eles vão patrocinar? Em primeiro lugar, porque a Itália não estava em guerras, né? Cada cidade tinha a sua autonomia, e essas cidades não tinham interesse em se unir, formando um único país nesse momento. Então, os mecenas, eles não vão, aliás, os burgueses, né, que são os comerciantes enriquecidos, nem sempre eles vão ser favorecidos pelo rei, tá certo? Então, assim, era uma forma de ter prestígio social, de aparecer aí para a sociedade, patrocinar um artista, um cientista, tá? E aí as obras encomendadas que tinham nesse momento. Então, os mecenas eram os patrocinadores e eles iam da camada alta, da rica burguesia, né, da alta burguesia, os grandes comerciantes, ou de pessoas do alto clero, quer dizer, pessoas da igreja, como papa, bispos, né, pessoas desses altos cargos da igreja, tá? E vão fazer isso, então, para se promover, ganhar prestígio social aí, né? E a última questão é que as cidades italianas tinham contato, através do comércio, com os bizantinos, Império Bizantino, tá? E os bizantinos influenciaram bastante com as suas artes em mosaicos, vitrais, né? Os mosaicos a gente já falou, né? Que é numa aula anterior, que justamente aí são os pedacinhos de azulejo, né? Quebradinhos que formam um desenho, tá? Os vitrais, os vidros coloridos, as igrejas em forma de cúpula, né, o teto arredondado, tá? E teve contato também com os árabes, e a gente também já viu lá no Império Islâmico que os árabes desenvolveram a matemática, a ciência, medicina, as navegações, né, com a bússola e o astrolábio, tá? Já viu tudo isso e também traduziram aí as obras de filósofos gregos, tá? Então, aí esse contato também influenciou bastante, né? Então, eram as cidades italianas aí que, através do comércio, tinham contato com esses povos, certo? Então, por tudo isso, a Itália aí foi o berço do renascimento cultural. Nessa época, também colabora bastante a invenção da imprensa. O que é imprensa? Imprensa não é televisão, jornal, não, gente. Estamos falando aqui da prensa de tipos móveis. Essa é a palavra original, tá? Para isso, imprensa, né? Ou seja, aquela que produzia, né? Aquela prensa que produzia textos, tá? Então, os tipos móveis metálicos. Funcionava que nem um carimbo, igual vocês podem ver na figura da esquerda, né?
Então, a prensa ia batendo no papel e imprimia-se livros, jornais, e enfim, né, a máquina original aí está à direita. A questão é que as descobertas começaram a circular muito mais rapidamente, né, e para muito mais gente do que antes, né? Então, a invenção da imprensa ajudou justamente aí a difundir o renascimento cultural, tá? E aí as pessoas começarem a adquirir um espírito criativo, investigativo, crítico, até criticar muitas vezes ideias da igreja. A literatura também surge nesse momento, né, e traz muitas inovações. Olha só, muitos autores começam a questionar o domínio excessivo da igreja. Não é que eles queriam romper com a igreja, não. A maioria das pessoas, inclusive dos pintores, filósofos desse momento, eles são profundamente religiosos. Mas a questão é que a igreja ela interferia em outras questões que não eram só mente as crenças, a religiosidade, né? A igreja, ela difundia também aí crenças que impediam as pessoas de procurar uma resposta científica, médica, para muitos problemas, certo? Então, esse domínio excessivo da igreja aí, né, com essas proibições de se fazer uma pesquisa científica, uma investigação, é isso que está sendo criticado, tá? Também criticavam aí certos abusos do clero, da igreja, como a venda do perdão dos pecados. Por exemplo, Erasmo de Roterdã vai criticar isso no seu livro Elogio da Loucura, tá? Vão escrever nos idiomas locais, né? Vejam que na igreja só se aprendia o latim, era a língua dos cultos. Então, esses autores aí, eles meio que profanam isso, né? Tornam aí as línguas os idiomas, né, como línguas nacionais, popularizando a escrita desse idioma. Então, isso é muito importante, tá? Por exemplo, na Itália, o toscano, em Portugal, o galego-português, que vai formar o português. Na Espanha, o castelhano, que era o idioma falado em Castela, né? E se tornou justamente o espanhol. Então, é isso que eles fazem, eles popularizam esses idiomas e aí vai se tornando língua nacional, tá? Destacam-se aí autores como Rabelais, na França, que escreveu Gargantua e Pantagruel, Erasmo de Roterdã, né, que era um holandês lá dos Países Baixos, a Holanda ainda não era um país formado também, tá? Que escreve o Elogio da Loucura, criticando aí essa venda do perdão dos pecados, que é o nosso próximo assunto da Reforma Protestante, inclusive, tá? Ele já estava criticando nesse momento. Miguel de Cervantes, na Espanha, que escreveu Don Quixote de la Mancha, que é uma novela, uma espécie de novela de cavalaria com um anti-herói, né? Que é o Don Quixote. Ao invés dele ser aquele cavaleiro medieval que vence todas as batalhas e conta seus feitos, ele só faz trapalhadas, né? Ele luta com moinhos de vento, o seu cavalo, na verdade, é um pangaré, o seu escudeiro Sancho Panza, na verdade, também é todo atrapalhado, né? Então, a gente vê aí que é a figura de um anti-herói, justamente uma crítica aí às novelas de cavalaria, tá? O Luís Vaz de Camões, em Portugal, que escreveu Os Lusíadas, que é uma epopeia, né? O que é isso? Ela conta os feitos dos portugueses nas grandes navegações. Ela ajuda a formar uma história nacional em que os portugueses são os protagonistas das grandes navegações, né? Corajosos e tudo mais. William Shakespeare na Inglaterra, o Shakespeare que foi assim um gênio da literatura e do teatro, né? Escreveu Romeu e Julieta, criticando aí os casamentos arranjados, né? O Romeu e a Julieta não podiam se casar porque eram de famílias rivais, né? Então isso é criticado por quê? Porque a mulher não escolhia com quem se casava nesse momento, né? Como a Julieta, por exemplo, e acabou fugindo, né? Se casando às escondidas com o Romeu. Então ele está criticando esse casamento sem amor aí também. Otelo também, a questão da traição, né?
Mas o Shakespeare é um autor muito bom, muito perspicaz. Ele escreveu também Henrique VIII, né, que mostrava justamente aí boa parte da corrupção que existia na corte, né, dos conchavos, acordos políticos que eram secretos, né? Então tudo isso ele mostra nas suas obras. As ciências, né? As ciências aí, grandes inovações nesse momento, um momento de estudos, de inovações científicas, de teorias novas que surgem, como, por exemplo, o heliocentrismo, que foi formulado pelo polonês Copérnico, Nicolau Copérnico. Ele não chegou a ser perseguido pela igreja como muitos filósofos foram, tá? Até autores da literatura também foram. Os filósofos foram perseguidos, né? Porque eles questionavam aí, por exemplo, essa questão da vontade de Deus para tudo, né? Giordano Bruno chegou a ser queimado em praça pública, justamente porque questionou várias interpretações que a igreja dava para os estudos bíblicos, tá? Não podia questionar, né? O Pico della Mirandola também foi perseguido pela igreja. A igreja, nesse momento, ela vai criar os tribunais do Santo Ofício, tribunais religiosos, onde quem era contra suas ideias, quem tinha outras práticas religiosas, era considerado aí um herege, um traidor, né? Então, a igreja não perseguiu Copérnico porque ele lançou a sua obra, tá? E morreu no mesmo ano. Só por isso, tá? Mas o heliocentrismo, o que é? Hélio quer dizer sol, centrismo, centro. Então, o Sol está no centro do universo, com os planetas girando ao redor do Sol. Olha no desenho em cima. Qual dos desenhos mostra o Sol no centro do universo e os planetas girando em torno dele? Acho que já deu para perceber, né? Que é o desenho aí da direita, né? Olhando para a tela, certo? Essa teoria ela contrariava o que a igreja defendia. A igreja defendia o que Ptolomeu, o antigo grego, tinha descoberto em sua obra, aliás, tinha formulado, né, em sua obra, que a Terra era o centro do universo, é o chamado geocentrismo. Geo quer dizer terra. Então você olha no desenho em cima e veja onde que a Terra está no centro do universo. À esquerda, né? O desenho da esquerda, tá? Os outros astros giram em volta da Terra. Qual deles está correto? O heliocentrismo ou o geocentrismo? Muito bem, acertou quem falou aí que é o heliocentrismo, tá certo? É esse aí que está correto, né? Que nós seguimos hoje, até hoje, essa teoria. Bom, nas ciências também, nós temos aí Andreas Vesalius, que cria o primeiro tratado de anatomia humana e fisiologia, que é o funcionamento do organismo humano. Tá? O Vesalius foi perseguido também, até porque a prática de dissecação de cadáveres, que é o que esse médico fazia, né, para estudar a anatomia do corpo humano, ela era proibida pela igreja, tá? Então, ali está um dos desenhos do Vesalius, ele serviu de inspiração para todos, quase atlas de anatomia que existem hoje, né? Funcionamento dos músculos, do sistema digestivo, do coração, né? Enfim. E fez esse estudo com cadáveres humanos, né? Coisa que ninguém se atrevia a fazer, tá? Miguel de Cervet foi outro médico e esse foi condenado à morte, tá? Esse foi morte na fogueira aí para os hereges, e o Miguel de Cervet foi um deles. Porque ele descreveu a circulação sanguínea em nosso corpo, né? Do coração para os pulmões, tá? Aliás, dos pulmões para o coração, do coração para o resto do corpo, né? Enfim, depois o sangue com gás carbônico chegando aí nos pulmões, certo? Nossa, mas por que a igreja era contra isso? Lembrem-se, nada acontece sem a vontade de Deus. Como é que o nosso organismo pode ter um funcionamento autônomo, então? Né? Então, por isso, tá? Galileu Galilei também foi muito perseguido. Quando Galileu lançou aí as suas obras, e isso caiu, então, na igreja, a igreja
proibiu seus livros, colocou ele num índice, um índice de livros proibidos. Ninguém podia ter em casa. Quem tivesse escondido, se fosse pego, podia ser condenado à morte, tá? Foi obrigado a negar publicamente as suas descobertas. Passou a ser vigiado de perto, tá? Para não fazer mais experiências científicas, né? Enfim, foi impedido de trabalhar aí como cientista, tá? O Galileu, ele confirmou a teoria do Copérnico, o heliocentrismo, ainda mais porque ele inventou o telescópio. Com o telescópio dá para ver o céu, então confirma-se aí que o heliocentrismo está correto, tá? Além disso, ele também anunciou muitas leis da física, né? Essas leis já existem, mas ele vem dizendo então que são leis da física, independentes da vontade de Deus, como, por exemplo, a força gravitacional, que depende de uma aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, né, que é constante, tá? A lei da queda livre dos corpos, né? Você pode jogar uma coisa mais pesada e uma mais leve, elas caem com a mesma velocidade devido a essa aceleração da gravidade, e ainda outras leis da física, tá? Então, Galileu foi muito importante. A obra dele depois foi retomada e foi aperfeiçoada ou serviu de base para muitos estudos da física moderna, tá? Nas artes, pessoal, nós temos inovações técnicas, como a perspectiva, a impressão de profundidade no quadro, quando o quadro não tem fim, quando você enxerga lá o horizonte no quadro, tá? O jogo de luzes e sombras, quando tem uma parte mais escura, outra mais clara, a luz incide de uma tal forma no quadro que dá uma sensação de volume na obra e, inclusive, características mais realistas. E, aliás, realismo é a imitação da realidade, que é o que as obras do Renascimento terão, tá? Para vocês terem uma ideia, uma obra de arte ela pode distorcer a realidade. Vocês devem conhecer as obras de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, por exemplo, que são artistas do modernismo brasileiro, que elas distorcem as formas, elas não copiam as formas tais como elas são, né? O corpo humano e tudo mais. E os renascentistas não, eles gostavam de imitar a realidade. Buscavam equilíbrio, a beleza das formas nas suas obras, tá? Busca da perfeição também, equilíbrio, beleza e perfeição, tá? Em todas as obras. Inspiravam-se na mitologia grega e romana, mas muitas vezes misturavam isso com temas cristãos, bíblicos, tá? Então, ou temos temas da mitologia clássica, grega e romana, ou temas cristãos, tá? E a valorização do homem, o que muitas vezes se dá pela nudez, tá? Então, não é nada assim de, vamos dizer, um escândalo, você vê, né, a mulher nua, por exemplo, a Vênus de Urbino, aqui, que é do pintor Tiziano, seminua, nua na obra, tá? Isso é para ressaltar a beleza e a perfeição das formas humanas, certo? Nesse quadro, nós precisamos procurar as técnicas. A gente falou lá no outro slide, se você quiser, volte lá, tá? Perspectiva. Será que tem perspectiva nesse quadro? O quadro dá a sensação de profundidade? Tem uma cena acontecendo lá no fundo e outra no primeiro plano? Então, sim, ele tem perspectiva, tá? Será que ele tem jogo de luzes e sombras? Olha só, você vê aí no corpo dela que tá tudo claro, não tem uma parte mais escura. Então, não, jogo de luzes e sombras não tem, tá? Tem busca da beleza e da perfeição? Ora, Vênus era a deusa da beleza, do amor, não é isso, gente? Então, obviamente, ele está procurando ressaltar aí a perfeição desta mulher, tá certo? Realismo, imitação da realidade, temos? Com certeza temos. Inspiração em temas cristãos ou da mitologia grega e romana? Mitologia, né, gente? Agora, é o seguinte, se não fosse o nome do quadro dele, a gente nem saberia que tem essa inspiração, né? Porque essa moça aí, ela representa o ideal da beleza moderna, do século XV e XVI, né? Um pouquinho mais, assim, rechonchudinha, gordinha, né? Que é justamente para ressaltar aí essas formas da mulher,
né? Esses cabelos aí mais longos, né? Soltos, inclusive, né? Então, justamente aí ressalta essa mulher burguesa, que inclusive tem um pet, ó, um cachorrinho na cama dela, né? Quer dizer, os pobres não tinham aí um cachorrinho de estimação, tá? E a gente vê que tem uma moça lá no fundo, né? Que provavelmente é uma empregada, então tá mostrando assim, né, o poder aquisitivo dessa família. Provavelmente é uma pintura posada, encomendada ao pintor, tá? E uma menina lá atrás, que, por exemplo, pode ser outra pessoa da família, né? Então, nós temos aí essas técnicas que nós falamos: perspectiva, busca da beleza, da perfeição, elementos da mitologia grega e romana, realismo, certo? O Sandro Botticelli, que tem o quadro aí dele, né? Ele é um dos pintores mais influentes desse momento. Nasceu em Florença, né? Que era uma cidade centro do Renascimento cultural, tá? Tinha aí um traçado caracterizado pela força expressiva das suas linhas. Em 1470, assim, bastante cedo, o Botticelli já tinha o seu próprio ateliê. Ele conheceu a família dos Médici, que justamente era uma família de burgueses ricos, né? Que foram seus mecenas, seus patrocinadores. Encomendaram muitas obras aí com Botticelli. E ele foi convidado para fazer a decoração da Capela Sistina também. A capela aonde os papas são empossados até hoje, né? Lá no Vaticano, tá? Na Itália. Em suas obras, ele retrata temas pagãos. O que é pagãos? Mitologia grega e romana, tá? Ao contrário de cristãos, baseados na mitologia grega, misturando com temas religiosos, tá? Ideal clássico de beleza dele é a mulher mais gordinha e muitas vezes mulheres grávidas. E mostra bastante o realismo, a imitação da realidade, né? Como, por exemplo, nessa obra Primavera, ou Sagração da Primavera, como ela é conhecida, certo? Dá uma olhadinha no quadro. Que técnicas que tem aí, gente? Vamos pensar? Tem perspectiva? Né? Então, olha só, nós temos aí alguma coisa acontecendo lá no fundo? Temos. Nós temos realismo? Temos também, né? Imitação da realidade. Jogo de luzes e sombras? Não tem, né? Temos aí também busca da beleza e da perfeição, tá? Tema da mitologia grega também, por quê? Olha o Cupido lá em cima, gente. Sabe qual é a história do Cupido, né? Ele é filho da Vênus, ele não enxerga, ele joga a seta muitas vezes de forma errada, e a gente se apaixona pela pessoa errada, vai vendo só, né? Culpa do Cupido aí, né? O Cupido não sabe o que faz, tá? Então, olha só, o Cupido é filho da Vênus, e a Vênus é a que tá ali com o manto vermelho no centro do quadro, tá? Nós temos aí o Zéfiro, o deus do vento, né? Que está assim quase que raptando, né? A ninfa, né? Que era chamada de Tétis, e é ela mesma que aparece ali do lado, grávida, tá? Como se ela tivesse o quê? Grávida dele, né? Nós temos outras 3 ninfas ali meio que dançando, né? A chegada da primavera. O deus Mercúrio ali que tá com o manto vermelho, ele tem uma varinha na sua mão, que é o caduceu, ele era chamado de Hermes na Grécia Antiga, e é ele que faz o tempo ficar bom, florido, cheio de calor, de sol, tá? Ele é o protetor dos viajantes. Algumas curiosidades dessa pintura. Utilizou a técnica de têmpera sobre madeira, tá? Foi pintado no ano de 1492. Parece que foi encomendada aí pelo Lorenzo de Medici. É provável que Botticelli tenha se inspirado nas odes de Poliziano, que é um poeta latino lá dos romanos. As outras fontes também, os Faustos de Ovídio, poeta também latino, né, lá do Império Romano. De Rerum Natura de Lucrécio, também é outro latino, tá certo? Desde 1919, essa obra está na coleção da Galeria Uffizi
em Florença, Itália, né? Vale a pena conhecer a Itália, né? Quanta obra bonita. Nascimento da Vênus, gente. Então, ó, Vênus, que era deus da beleza dos antigos gregos e romanos. E aí, a Vênus tá ali na concha, vocês acharam ela bonita? Vai dizer que não, só porque ela não é assim muito esbelta, né? E etc. Como eu disse, nós estamos aí no momento da Idade Moderna, estamos saindo da Idade Média. Na Idade Média todo mundo passava fome. Vocês acham que o ideal da beleza aí vai ser uma mulher bem magrela, como as modelos de hoje são? De jeito nenhum, né? Uma mulher dessas para o momento era aquelas que passavam fome, tá certo? Então por isso que eles valorizam aí as formas aí mais curvilíneas, né? Cheinhas. A pintura tem toda uma inspiração da antiguidade grega, tá? Porque a Vênus, ela nasceu dos testículos de Urano que foram cortados por Zeus, né? Então foram cortados aí e jogados no mar, tá? Aliás, desculpa, foram cortados por Cronos, não por Zeus, e jogados no mar. E as águas do mar então teriam fecundado a Vênus, ela teria nascido, trazida à praia em uma concha e já nasceu adulta. O Zéfiro, deus do vento, está trazendo ela para a praia, e a ninfa ali, que parece estar grávida, o Botticelli achava lindo mulheres grávidas, é uma marca desse pintor, tá? Várias mulheres grávidas em sua obra. Ela traz um manto aí para cobrir a Vênus, que está toda recatada, né? Se cobrindo, colocando a mão aí nas, né, partes íntimas, tá? Muito bem, tem perspectiva aí? Com certeza, olha lá o céu e o mar se encontrando. Perspectiva ela é criada a partir do traçado de um ponto de fuga, tá? Então, através desse ponto de fuga, se cria aí de forma geométrica o primeiro, o segundo, o terceiro plano do quadro, tá? Busca da beleza e da perfeição, realismo, influência aí da mitologia grega, né? Então tá tudo isso aí nesse quadro, tá? Leonardo da Vinci, né? Ele foi assim, não apenas um artista completo, ele foi artista, ele foi arquiteto, ele foi biólogo, ele fez muitos estudos, né? Basicamente assim um autor completo, né? Um cientista completo aí desse momento, tá? Pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, fez estudos de biologia, hidráulica, hidrostática, e por isso que ele criou o projeto de rede de água de esgoto da cidade de Veneza. Né? O projeto é dele, tá? O desenho todo é dele. Projetou o avião, ele não criou o avião, mas o desenho foi dele, tá? Então, nos desenhos ele fazia os estudos. Imagina só se esses desenhos não serviram de inspiração aí, né? Posteriormente. A asa delta, o tanque de guerra, como eu disse, não surgiu nesse momento, mas quem depois projetou o tanque de guerra se inspirou no Leonardo da Vinci. Então, são invenções desse momento também, gente. Projeção do avião, da asa delta, do tanque de guerra, pode ser vistas aí como invenções do Renascimento Cultural, junto com o heliocentrismo, junto com o telescópio, né? Enfim. Na pintura, usou a técnica do esfumato. Foi ele que começou essa técnica, né? Do esfumaçamento no quadro e do claro-escuro, né? Do jogo de luzes e sombras. Foi ele que começou essa técnica, tá? Os outros se inspiraram nele. Principalmente na Mona Lisa, né? Na Última Ceia, ele vai utilizar demais a perspectiva, o esfumato e o jogo de luzes e sombras, tá? A Última Ceia, olha só, algumas curiosidades. A técnica da têmpera, que misturava pigmentos coloridos com gema de ovo, foi utilizada nesse quadro. Esse quadro ele foi pintado num convento, e o responsável pelo convento criticou o Leonardo da Vinci porque ele passava muito tempo em frente à obra sem fazer nada, né? E aí esse responsável aí pelo convento achou que ele estava fazendo corpo mole, né? Então foi aí que ele afirmou o seguinte:
Os homens de gênio às vezes produzem mais quando menos trabalham, pois esta é a hora em que elaboram invenções e formam em suas mentes as ideias perfeitas que depois expressam e reproduzem com as mãos. E ele disse o seguinte, mais uma crítica, eu vou colocar você no rosto de Judas, nessa pintura, né, que é a Última Ceia, tá vendo? Então, olha só, gente, aqui a história, ela se baseia aí no Novo Testamento, tá? Que ocorre aí, então, a Última Ceia, quando Cristo revela aos seus discípulos, em meio a uma refeição, que um dos apóstolos vai traí-lo. Esse apóstolo é Judas Iscariotes. Então, ele retrata o Judas inclinado para trás com o rosto em uma sombra. Se você reparar bem no quadro, é a pessoa que está em vermelho ali no canto da mesa, tá? Bem no canto da mesa, com o manto vermelho. Então, esse daí é o Judas. Jesus estaria ali no centro, tá? E há especulações sobre esse quadro, né? Quem está ao lado dele, aí formando quase que um V aí com os braços, seria um discípulo, mas alguns historiadores da arte falam que é Maria Madalena, tá? E alguns historiadores da religião também dizem que Jesus foi casado com Maria Madalena. Enfim, a igreja, obviamente, nega e diz que Jesus nunca foi casado com ninguém, tá? Enfim, né, são especulações. Bom, tem perspectiva, né? Olha lá o fundo do quadro, tá? Tem esfumaçamento e muito, né? Muitos personagens aí esfumaçados, não aparecem tão nitidamente. Aliás, quando tem perspectiva e o horizonte está esfumaçado, chama-se perspectiva aérea, né? O horizonte não está nítido, tá? E o Da Vinci fez muito isso. Jogo de luzes e sombras temos também, tá? Tem mais luz aí no centro do quadro e a luz vai ficando menos nítida aí nos cantos do quadro, certo? Na obra, o olho direito de Jesus é o ponto de fuga, tendo uma cabeça emoldurada pela janela no fundo. Aliás, é quase como se formasse uma cruz. Aliás, a mesa também forma uma cruz, né? Que é justamente pronunciando que Jesus vai ser crucificado, tá? Afastado de ambos os grupos, é o único que tem um semblante sereno, ao contrário dos outros 12 apóstolos, que estão bastante assustados com a revelação, tá? La Gioconda, Mona Lisa, certo? Muita especulação sobre esse quadro. Vamos às técnicas primeiro, né? Temos aí a perspectiva, aliás, perspectiva aérea, né? Olha só, o fundo do quadro aí não está nítido, tá? Temos o jogo de luzes e sombras, olha só os olhos dela, o canto do rosto, né? Na penumbra, e o resto na luz, o colo dela, o centro do rosto, tá? Temos realismo, temos aí busca da beleza e da perfeição, tá? Aliás, olha as mãos dela, né? Que perfeição. E temos muitas especulações. Em 1550, o Vasari atribui essa personagem como sendo Lisa Gerardini, mulher de um mercador florentino chamado Francesco del Giocondoia, tá? Então, seria o retrato de uma dama florentina. Mas a historiadora Lilia Schwartz sugere que a Mona Lisa, na verdade, é um autorretrato do Leonardo da Vinci, é o próprio Leonardo da Vinci, porém vestido de mulher. Essa teoria se baseia no estudo da análise digital das características faciais do rosto de Leonardo e os traços do modelo. Comparando, né, quer dizer, colocando um sobre o outro, tá? Parece que é perfeitamente o Leonardo da Vinci. Mas os críticos dessa teoria sugerem que as semelhanças só se devem devido ao fato dos dois retratos do Leonardo da Vinci e delas serem feitos também pelo Leonardo da Vinci. Ele fez uma pintura de si mesmo, tá? Uma historiadora alemã, Mike, eu não sei falar o resto do nome aqui, sugere que essa mulher Isabel de Aragão, duquesa de Milão, para quem o Leonardo da Vinci trabalhou como pintor durante 11 anos. O padrão do vestido, verde escuro, tal, indica que é uma pessoa da casa Visconde Sforza, tá? Então, essa pintura ela foi realizada sobre tábua, tá? Abandonou a têmpera aqui. O pintor usa tinta óleo, né? A tinta óleo dá muito mais liberdade para o pintor, tá?
tá? Inclusive características psicológicas aí, né, para os personagens, tá? E ele usa bastante esse esfumato, tá bom? Falando um pouquinho agora sobre o Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, e esse daí também ia para a universidade, fazia os estudos da anatomia humana, né, dissecando cadáveres, tá? Só que era escondido o que ele fazia, né? Ele foi autor de muitas esculturas famosas, ele era principalmente escultor, tá certo? Como Pietà, Moisés, Davi, tá? Mas ele acabou sendo pintor, mesmo sem querer, porque o Papa fez um pedido para ele pintar a Capela Sistina, né, lá no Vaticano. Vários dos afrescos na parede são dele. E aí, assim, ele tentou negar, mas não conseguiu, né? Era um pedido do Papa, então ele acabou também tendo pinturas, mas ele não gostava, ele gostava de esculpir, tá? Michelangelo Buonarroti nasceu em Caprese, na província de Arezzo, proximidades de Florença, 1475, tá? Bom, eu não vou falar aí de toda a ficha técnica dele, né? Senão é muito extenso, tá? Mas em 1489 ele é convidado pelo Lourenço para estudar na Academia dos Jardins dos Médici, tá? Então, ele também foi patrocinado pelos Médici. Em 1492, ele estava aí lançando sua primeira escultura, Madonna da Escada, tá? Junto com Rafael, ele vai trabalhar na decoração da Capela Sistina, né? E criações dele aí muito famosas, os afrescos, a criação de Adão em Juízo Final, né? Ficaram assim muito conhecidos. Aqui nós temos o Davi, tá? Que é uma escultura enorme que antes estava numa praça em Florença, mas foi transferida para o museu, né? Imagina o perigo de roubarem, tá? Essa estátua ela é perfeita, né? Do ponto de vista anatômico, coisa de quem estuda anatomia humana mesmo, né? Através da dissecação dos cadáveres, se tornou um símbolo de Florença. Depois foi transferida, né, para um museu em Florença mesmo, né? E ficou na praça uma cópia, tá? O Davi olha ao longe, é um personagem bíblico, com uma pedra na mão, né? O combate com o gigante Golias está prestes a acontecer. A ausência da cabeça de Golias, que era muito comum nas representações dessa cena, justamente mostra essa interpretação. Ele sereno, mas com uma pedra aí para enfrentar o gigante Golias, tá? Seu ar desafiador mostra ação em suspenso, né? E o Michelangelo gostava de deixar a ação em suspenso. E olha uma curiosidade, os olhos. Os olhos, conforme assim o ângulo que você vai para ver da estátua, parece que eles piscam para você. De tão realista que é a escultura, né? Já viu? Busca da beleza da perfeição. Realismo são características da escultura do Michelangelo, tá? Além disso, temas cristãos, né? Olha aí, um tema bíblico. Então, esses olhos aí é uma das provas da genialidade do Michelangelo, tá? Ele perfura a região da pupila dos olhos em forma de um V, como um casco de cavalo, de maneira que quando a luz incide sobre os olhos de forma transversal, ilumina mais essa área ressaltada, o V, deixando na penumbra a região cavada. Então, é isso que dá esse efeito realista aí nos olhos, tá? La Pietà, piedade, né? Então, olha só, são várias estátuas com esse tema, né? A piedade. O tema da mãe com o seu filho morto no colo é um dos mais dramáticos momentos, né, da iconografia cristã. La Pietà mostra Jesus para ser crucificado, né, muitas vezes carregando a sua cruz e depois de crucificado também, tá? Uma série de várias estátuas aí. É uma composição triangular, né? Ela parece um triângulo, assim, se você olhar, tá? Uma postura contida da Virgem, né? Mas um clima de melancolia, né? De profundo pesar, um sofrimento, tá? Que, inclusive, era um sofrimento da época, né? E a época também bastante difícil, né? Para a Europa.
Tecnicamente, o trabalho de talha do mármore, né? Então ele mandava vir enormes blocos de mármore, né? Era super duro de esculpir no mármore, e muitas vezes ele fazia isso até sozinho ou com poucos ajudantes, tá? Ele demorava para fazer essas estátuas, né? Esse acabamento polido aí não era uma coisa que vinha com mármore, ele conseguia polir, né? Até conseguir esse brilho todo, tá? Então, olha só, essa qualidade aí da anatomia é dada aí pelo corpo de Cristo, né? Então, olha só, até as costelas aparecem, tá? Esses estudos com cadáveres aí ajudou bastante nisso. Nos afrescos, a criação de Adão, tá? Uma das mais reproduzidas que tem na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina. Deus é ativo, seu corpo tensionado tende em direção a Adão, apontando com a dádiva do Espírito. Então, Deus está nessa parte vermelha aí, né? Que olha só, poderia ser uma nuvem, né? Azulzinha, branquinha, sei lá eu, né? A parte vermelha parece-se mais com um cérebro, né? Então, olha aí, o racionalismo da época, né? Adão está nascendo aí justamente da sabedoria de Deus, quase que como isso. Só que esse Deus aí, o Michelangelo adorava fazer isso, ele se parece mais com os Zeus da mitologia grega, tá? E as suas ninfas. Então, por que isso? Ele gostava de justamente aí, se inspirar na Grécia Antiga. Vários dos seus personagens bíblicos se parecem mais com gregos, como o próprio Davi lá da estátua, tá? Já o Adão, ele é passivo, reclinado sobre a terra, sua mão esboça um gesto em direção ao Criador. Formato curvilíneo do seu corpo é a contrapartida formal da curvatura do corpo de Deus, como se um tivesse se desgrudando do outro, tá? A anatomia dos corpos é perfeita, porém exagerada. Exagerada por quê? Porque ele estava acostumado a fazer esculturas bem grandes, gigantes mesmo, tá? Embaixo temos o juízo final e, de novo, essa anatomia exagerada aí do corpo, tá? De Cristo. Cristo é impiedoso, né? As pessoas estão assim com instrumentos que são supliciadas, né? E representariam os anjos. E Cristo está nesse momento justamente julgando os pecadores. Até a virgem que está do lado dele procura não olhar para ele, tá? Rafael, para terminarmos, Rafael Sanzio, tá? Também chamado de Rafael Sanzio de Urbino, ele nasceu em 1483, o mais novinho aí dos três grandes representantes do Renascimento. Aliás, né, podemos dizer que são as 4 tartarugas ninjas, né? A gente já viu aí, ó, o Leonardo, o Michelangelo, o Rafael e o Donatello, que foi um grande escultor desse momento também, tá? Então, o Rafael era filho de um artista, foi pintor da corte, então ele começou muito cedo, ainda na adolescência ele foi considerado um mestre das artes, tá? Passou uma fase da sua vida residindo em Florença, uma cidade que foi o berço do Renascimento, né? Lá ele foi mestre de pintura, arquitetura da Escola de Artes da cidade. Olha só, se o Michelangelo meio que morreu na miséria, o Leonardo meio esquecido, o Rafael morreu com pompa e circunstância, né? Passou uma vida realmente aí fazendo o que ele gostava e sem cair na pobreza, na miséria, né? Rafael foi uma personalidade influente da época, admirado pela aristocracia, né, pelos nobres, aí, pela corte. Em dado momento, ele se muda para Roma, convidado pelo Papa Júlio II. Nesse local, ele permanece até a sua morte e foi convidado para fazer vários trabalhos da Igreja, do Vaticano, tá? Não só a Capela Sistina, como outros aí, certo? E teve como mecenas 2 papas, né? Primeiro Júlio II, depois o Leão X. Então, basicamente, quase que um pintor oficial da igreja, tá? Aqui as suas Madonas, pessoal. As mulheres aí mostram muito dos traços das mulheres europeias, nada a ver, né, com as mulheres daquela época lá da Judéia, da Palestina, tá? Elas são branquinhas, elas têm, assim, traços europeus mesmo, certo? Mas, assim, as Madonas dele
mostram assim um profundo relacionamento de afeto da virgem com o menino, tá? E a consciência de que futuramente ele vai ser sacrificado, tá? Elas têm realismo, elas têm perspectiva, dizer, a Madonna com o menino ali não tem perspectiva não, tá? O fundo é escuro, pode ver. Mas no da direita tem perspectiva, tá? Então, assim, ele gostava muito de pintar as Madonas, mas muitas vezes representando mulheres burguesas. Então, pessoal, é isso, tá bom? Eu vou parar por aqui. Se vocês tiverem maiores dúvidas, conversaremos aí, né, pelas redes sociais, tá certo? E no mais, bons estudos. Até!